eu tenho que ficar com a cara inchada, vocês também têm. Tirar o casaco. Vende casaco da frio, tira casaco da frio. Não pode esquecer. Ô, Vanelli, tem alguém de aniversário hoje. Ah, é? Deixa eu pensar se eu lembro que eu vi alguma coisa. Quem que vai trazer bolo pra nós? Ah, o Pablo? Pergunta pro Pablo. Ah, eu quero bolo e docinho e salgadinho no portão ali abandonado. Pode jogar ele no portão que eu aceito. Deixa cair ele no portão. Eu vou fazer uma lista do que eu vou querer e vou mandar depois. O aniversário é meu e eu que... Você ganha um presente? Oi? O aniversário é meu e você ganha um presente? Você não quer passar de ano? Tem que agradar a professora. Um suborno. É um suborno Ah, nós dá o jeito. Nós dá o jeito. A vida é cheia de subornos agora, o Pablo. A gente tá aceitando. Esse tipo de suborno é tão bom. Como vocês acham que vocês foram na prova de ontem? Bem mal, mas foi. Só teve um que foi Tem mal também. Só teve um que foi abaixo da média. O restante foi acima da média para mais. Mas só teve... Ah, então tá safe. A probabilidade de ter ido bem foi grande. Cadê o resto dessa turma? Não vai acordar, não? Eu vou ter que ligar para alguém mesmo hoje? Eu confio no meu potencial. Mentira, eu confio não. Não, teve 6. Eu vou mandar no grupo já a prova de vocês. O resultado das notas, quer dizer. Deixa eu ver se não tem nenhum humilhante acordado. Se não tem, nós vamos acordar. Quem que nós vamos acordar hoje? O Júlio e o João Renato é bom. Será que eles vão me atender? Vai nada, deixa no modo avião, certeza. Aí não tem como. Vamos fazer o teste. Tem como mudar ele e falar assim, ah, você tá achando o quê? Que é a casa da mãe Joana? Vou salvar o número dele e vou ligar do meu outro número que ele não sabe. A gente é maldoso. Vamos ver aqui se ele não vai acordar. Ele pode até não assistir minha aula, mas que ele vai acordar, ele vai. Tá com a mão furada? O Iago, uma hora dessa. O Iago. Iago, fala bom dia, Iago. Tem mal. Bom dia. Estão duvidando que você acordou cedo hoje. Acordo todo dia, mas só não entro na aula. Bom dia, Júlio. Você tem aula de artes agora, pode levantar. Aceita o Murilau. Ah, anda logo, levanta, que os meninos estão te esperando. Se vira, liga no celular, anda logo. Então tá bom, tchau. Ele tá indo viajar, ô bonito, por isso que ele tá acordado. É? Aí, ó, perdemos um. Tá indo viajar, disse. Falei pra ele, toda vez que eu entrar aqui, que não tiver pelo menos 5, eu vou ligar pra acordar. Não é hora de tá dormindo. Falta, mas daqui a pouco entra mais um. Oi, Flávio, bom dia. Ó, eu vou anotar o nome de quem tá aqui, quem não entrar vai perder. Eu vou mandar para vocês o resultado da prova, só não vale chorar, tá? Olha o tipo desse Júlio. João Renato, eu nem vou tentar, que eu vou gastar o meu tempo ligando para ele só. Gente, hoje nós vamos ver o pós-impressionismo, tá? Então, quem for anotar aí... Hoje é dia 3? É. Já acabou o mês, já? Iago, o Pablo, a Flávia. Quem entra depois vai estar perdendo ponto pelo atraso. Gente, como que a gente vai dividir agora o impressionismo em 2 etapas? Por quê? O pós-impressionismo, por o nome ser ridículo,
Porque, na verdade, o pós-impressionismo ele não mudou nada. Ele acrescentou o que já existia. Deixa eu pôr meus slides aqui para mostrar para vocês. Ele acrescentou ao que já existia. Então, o nome pós-impressionismo ficou meio vago. Então, esse período ele tem 3 nomes. E esse nome eu quero que vocês anotem, porque são nomes que muitas vezes são usados no Enem, no vestibular, e que as pessoas não estão acostumadas a ver, justamente por causa do costume do pós-impressionismo. Então, existe a palavra pós-impressionista, neoimpressionista, que é um novo impressionismo, mas na verdade não tem nada de novo, muito novo, né? E o divisionismo, tá? A palavra divisionismo, ela é muito presente também na literatura e na arte. Então, essas 3 palavrinhas aí representam o pós-impressionismo. Então, se vocês encontrarem aí numa prova da vida aí o nome neoimpressionismo ou divisionismo, representam o mesmo período. E esse período começou no final do século XIX, com o movimento artístico, porque assim, os outros períodos, eles criavam no começo uma nova técnica, uma nova peculiaridade. Ó, o Arthur. Cauê, aí, ó, viu? Não vou precisar ligar mais, começaram a acordar, molecada. Bom dia, Arthur. Bom dia, Cauê. Bom dia. Sua mãe estava bem animada hoje, hein? Minha mãe é foda. Por que ela não assistiu aula? Depois ela só passava para você e você ia assistir do seu irmão. Era mais fácil. Que maravilha. Então, gente, o impressionismo veio trazendo novidades, usando a luz, a sombra, a pintura ao ar livre, trazendo algumas regrinhas de coloração, muita cor. Então, a luz era o tema de tudo. Porém, com o desenvolver de tudo isso, né? Deixa eu ver se o slide já abriu, porque esse computador ele é lento para ele ter essas coisas. Olha, ele vai abrir. Oh, tá quente essa sala para chuchu. 3 dias para ele conseguir abrir, mais 3 para mim visualizar, 4 para dividir com vocês. Aleluia. Bom, aí, deixa eu ver se o bate-papo alguém tá... Vocês podem ficar mandando as coisas no bate-papo lá, que nós não consegue ler não, hein? Aí, ele não abre, abençoado. Não abre de jeito nenhum o bate-papo aqui. Não sei por que motivo. Toda vez, é alguém que mexe antes do... Bom, que mexe antes, daí fica desativado. Bom, aí, no impressionismo, eles colocaram o seguinte, a luz como meio de trabalho, o espaço, o ambiente ao ar livre, tudo isso era regra para a construção do impressionismo. O pós-impressionismo, eles não queriam perder essa técnica que eles já tinham avançado muito. Porém, chegou num limite onde eles perceberam que estava exagerado demais essa utilização da realidade. E aí estava, como não existia o contorno, estava sumindo a figura no meio do fundo, estava embastado, que fala, que é quando existe um excesso de tinta. E aí eles não conseguiriam... Tá, tem mais 2 aí. Eu vou bater meu recorde hoje, então aqui tem 7, 8. Vou bater meu recorde da semana passada e retrasada. E aí eles queriam fazer algo diferente. A gente vai ver aqui, vou mostrar para vocês essa obra. Ó, essa obra aqui, na verdade, ela tá por cima. Se vocês observarem ela, você não consegue distinguir o que é a figura, o que é o fundo, o que é uma árvore, o que é o animal, o que é a paisagem, o que é tudo. Por quê? Ela foi se mesclando tanto as tonalidades e as cores que eles não conseguiram mais desmembrar esse defeito, que se tornou um defeito. E aí eles pensaram da seguinte forma: como que a gente pode melhorar a qualidade dessa técnica de trabalho sem regredir, sem ter que voltar aquelas imagens idealizadas, sem voltar a imagem dos deuses e tudo mais. E daí foi quando eles resolveram estudar sobre isso. Deixa eu encostar aqui.
Tem gente conversando lá fora e a gente fica prestando atenção na fofoca dos outros. E aí eles resolveram estudar a realidade, fazer com que isso mudasse a teoria das cores e tudo mais. Eles queriam também criar uma réplica perfeita, né? Então, essa réplica perfeita da realidade, ela tinha que estar de acordo com o que eles estavam visualizando, assim como no início do impressionismo. Eles não desenhavam a árvore porque ela estava ali, eles desenhavam o que eles estavam percebendo na árvore naquele momento e naquele horário. E aí foi com eles a conquista da natureza, né? Foi isso que a natureza ganhou forma e destaque nas maiorias das pinturas. E esse termo foi criado, o pós-impressionismo, isso aí eu quero que vocês lembrem, foi criado em 1910 por um artista e crítico inglês, que daí ele resolveu, chama Roger Fry. Ele resolveu intitular isso por causa de umas visualizações que ele tinha da técnica que não era condizente com a do impressionismo. E esse nome, gente, foi dado muito tempo depois do início desse estilo artístico aí, tá? Aí os artistas, né, intitulados pós-impressionistas, eles tinham razões muito pessoais para não ter participado do impressionismo e ter uma nova visão sobre a pintura. Eles, na verdade, eles eram meio tretados, vamos falar assim. Aí eles formaram um movimento e um grupo coerente, eles queriam algo organizado e que tivesse justificativa. E o único período artístico que tem vínculo com a ciência é o pós-impressionismo, e a gente vai ver o porquê. Eles tinham como um desejo, além da beleza do mundo, né? Eles também queriam apreciar, queriam apreciar a beleza externa com riqueza de detalhes e não fazer esse embastado de tinta que estava se tornando. E aí esses 5 artistas são Georges Seurat, ou Seurat, né? Como a gente fala aqui que é mais fácil, Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Paul Gauguin, e aí depois teve a participação de mais um, que é o Segner. Só que daí ele só teve uma pequena participação, ele não era o top dos tops, tá? Então os tops são esses, Seurat, Cézanne, Van Gogh e Gauguin. Seurat, ou Serrat, né, que fala, lá na França fala Serrat, a gente é brasileiro, a gente fala Seurat. Ele participou da última exposição impressionista, que eu quero que vocês anotem aí também. A última exposição impressionista foi em 1886, tá? Deixa eu tirar isso aqui do caminho. Parece que tá tudo bagunçado, e aí a gente vai ficando agoniado. Em 1886, teve a última exposição impressionista, onde eles participaram com umas telas feitas mudanças. Vinha toda a exposição, eles percebiam a jogada de tinta. Lembra que eu falei para vocês que eles não pintavam, já faziam a mistura na paleta de cores, eles já jogavam a cor pura direto na tinta, na tela, e lá eles faziam a mistura? Então, isso eles preservaram e muito, tá? O que eles tiraram bastante foi a questão de o contorno não existia, porém eles jogavam luz e sombra próxima ao corpo, ao objeto, para que ele se destacasse mais do que o fundo, fazendo com que isso transformasse em uma falsa sensação de contorno, que fizesse também uma mudança, né? Porque eles não tinham mais nada elaborado, era tudo meio que um pincelado, meio perdido. E aí, foi a partir de alguns artistas desses 4 que eles permitiram que as suas preocupações com as técnicas, né, com o lado mais científico, do efeito da luz natural, né, se discutissem ali com o assunto da forma. Por exemplo, se eu trabalhasse o tema abstrato, provavelmente a forma geométrica ela se perde, porque a forma geométrica ela precisa de contorno, ela precisa ser delimitada. Eu preciso ter regras para fazer com que ela seja classificada uma forma. Linhas, ela precisa ter esse limite. E nesse momento o período já não tinha mais limite. Não tinha limite de final de uma figura e começo da outra. Era tudo meio pinceladão. E Serrat, né, percebe que o impressionismo tinha ido muito longe do período da técnica que eles tinham programado. E aí eles resolveram desmaterializar ali o objeto. Por quê? Quando ele observava as obras, ele pensava assim, não tem nada a ver com o que foi pregado no início. Os caras se perderam no meio do caminho. E agora o que a gente faz? A gente volta para as técnicas do passado ou a gente conserta essa? E aí eles resolveram consertar, né?
Essa obra que vocês estão vendo aí é de Pissarro, ou Pizarro, né? Que é Camille Pissarro. E ele era impressionista. E foi a partir da obra dele que os pós-impressionistas observaram que tinha dado merda, tinha dado coisa errada ali. E como uma forma mais diluída, ela é mais... quando você consegue perceber a mistura que vai de uma para outra, né? E não dá o limite, fim de uma, começo da outra. Aí eles registravam muito ruas, pessoas e tudo mais. Se a gente observar essa rua de Paris aí, do jeito que está no zoom aqui, a gente não vai entender nada, né? Por quê? Porque ela não está delimitada. E aí essas pessoas, elas estão praticamente sumindo. É como se estivesse dando aquele efeito de vai virando pozinho. É o mesmo efeito que está dando aqui. Aí, esse efeito de luz nas pinceladas, né, não era mais um requisito. Já não era tão necessário assim. Aí também, por volta dessa trás de luz, devolve a luz à atmosfera, o que eu estou vendo eu preciso registrar, Serra e o seu amigo Signac, ou Signac, né, foram quem resolveu estudar. Eles não foram lá e falaram, vamos criar uma técnica, não. Eles começaram a pesquisar estudos científicos, tá, sobre a transmissão e a percepção da luz, né? Então, é o único estilo artístico onde os pintores foram atrás das técnicas antes de colocá-las em prática. Aí, nesse estudo que falava sobre luz e cor, o trabalho de um químico francês chamado Chevelle tinha sobre qual é o problema das tonalidades. O que aconteceu? Esse Eugène Chevelle, ele era um diretor de uma fábrica de tapete. E essa fábrica de tapete estava tendo um problema muito grande com o resultado do trabalho. E as pessoas estavam reclamando muito do resultado que estava tendo a tapeçaria. Por exemplo, a pessoa pediu um tapete verde neon lá, que não existia, lógico, mas, por exemplo, pediu um vermelho cor de goiaba e aparecia um vermelho sangue. E aí ele falava, não, mas a gente colocou todas as tonalidades para dar o efeito, a técnica, para sair o vermelho goiaba. E as pessoas falam, não, mas saiu o vermelho sangue, e agora? E aí ele começou a estudar. Acredita-se que foi esse senhor que deu o pontapé inicial do círculo cromático das vestimentas, tá? Das tonalidades de roupa. A gente sabe que o círculo cromático foi descoberto por Newton lá, com a jogada de luz e cores, mas na parte de construção concreta, química, foi esse senhor. E aí, esses tapetes chamados Gobelin começou a decretar falência, quebrar, porque as pessoas não aceitavam o que dava o resultado. Às vezes era uma tonalidade simples, é uma tonalidade ali do verde, e ele fazia toda a mistura das cores e tudo, e não saía o tom de verde que a pessoa queria. E aí ele começou a ficar encucado com isso, ele resolveu pesquisar sobre o assunto. E aí ele supervisionava a preparação de tudo, isso lá em 1824. Dos tingimentos, da finalização e tudo. E nem sempre ele conseguia tudo que ele queria das tonalidades. E eles continuavam tendo problema. Só que daí ele descobriu que o problema era pela ótica, pelo olhar da pessoa, e não pela química feita na construção da coloração. Isso se dava pela propriedade das outras cores, a superioridade de algumas cores. Por exemplo, essa imagem que eu estou mostrando para vocês aí, os quadradinhos, os retângulos roxos que estão em cima, são diferentes ou são iguais aos olhos de vocês em casa? Fala para mim. Não, olhando assim, eles são diferentes, mas eu sei que tem um jogo de tonalidade no fundo. Eles são iguais, tem um jogo de tonalidade no fundo que Eles muda. são iguais, esses retângulos menores de cima são dois roxos iguais. Porém, devido às cores que estão próximas a ele, ela muda a tonalidade. Então, a gente tem a falsa sensação de que é uma outra cor. Exatamente isso que o Pablo falou. E foi isso que aconteceu lá. O cara me pediu um tapete roxo escuro, chegava na casa dele, era o roxo claro. Mas por quê? Porque em volta, ou próximo, na mistura ali junto, era uma outra cor que dava uma outra tonalidade. Então, as pessoas acham assim. Por exemplo, às vezes, alguém aqui viu os dois iguais? Alguém conseguiu observar os dois retângulos da mesma cor? Ou ninguém?
Ó, vocês não adianta mandar no chat, que o chat não tá aparecendo aqui, tá? Agora Não. todo mundo viu a mesma coisa, né? Então, só que tem algumas pessoas que têm um déficit de visão relacionados a cores, que eles conseguem perceber que são diferentes devido a uma falha genética, né? Não é uma questão de escolha, é uma falha genética. E aqui, eu que montei esses quadradinhos em casa, e eu podia ter colocado vários. O que influencia é a cor de fundo. É igual quando a gente vai fazer a decoração de um quarto ali, ou da pintura de um quarto. A gente tem que pensar bem, porque essa mesma cor, ela pode deixar o quarto mais escuro, mais claro, maior, menor, mais quente, mais frio, mais pesado, mais arejado, mais agradável aos olhos ou irritante aos olhos. Então, tudo isso é uma jogada de cores, tá? Então, depois que ele fez esse estudo e ele percebeu que o problema não estava no produto químico dele, e sim no olhar das pessoas, ele criou esse círculo cromático, onde ele conseguia usar tonalidades próximas que realmente não atrapalhassem o resultado final, tá? Aí, se eu chegasse lá e pedisse um tapete roxo com azul, ele ia falar, depende. Você vai pôr perto de um rosa? Se você vai pôr perto de um rosa, não, porque o rosa vai mudar a tonalidade do meu trabalho e aí você vai falar que o meu trabalho está incompleto, né? Então, ele conseguiu descobrir que esse círculo cromático fazia uma ajuda tremenda na relação dele com o estilo artístico. Em 1839, ele colocou uma lei chamada Lei do Contraste Simultâneo, que é esse, né, que é uma regrinha para falar que automaticamente uma cor influencia a outra. Então, isso aí vocês anotem aí. 1839, Lei do Contraste Simultâneo, tá? Isso aí na história da arte, na história da cor, ele é importante, tá? Aí, com o aparecimento dessas cores, afastamento, sobreposição e tudo mais, né, a iluminação também influenciava muito, eles descobriram que eles poderiam estar trabalhando com cores básicas, construindo cores mais complexas na jogada do olhar, né? Os nossos olhos iam fazer o trabalho todo. Aí ele concluiu que todas as cores são alteradas pelas cores ao seu redor, tudo. E a gente não percebe isso, mas se, por exemplo, dependendo do dia, não sei se vocês já fizeram isso, mas se você põe uma camiseta vermelha, parece que tem dia que você tá bem, você tá com a cara viçosa, tá com o rosto bonito, porque você tá com aquela camiseta vermelha. Aí, dependendo de onde você vai, você põe aquela mesma camiseta vermelha, o ambiente muda a sua fisionomia, o seu resultado de beleza, não pela cor da roupa, mas o ambiente que está ao redor, tá? A coloração que está ao redor. Ou você põe uma camiseta branca e um casaco vermelho, hoje tá bom. Aí amanhã você põe uma camiseta amarela e o mesmo casaco vermelho, já não vai ficar bom, porque é uma influência de uma outra cor que está ao redor. Beleza? Aí, esse círculo cromático começa a definir e nomear as cores que estão ao seu redor. Fica muito mais fácil classificar. E foi daí que começou a surgir aquele amarelo-limão, verde-limão, laranja esverdeado, roxo alaranjado e assim sucessivamente. Porque ele precisava classificar para ele saber que as tonalidades próximas que ele poderia estar usando, e ele tinha que deixar pronto para os seus funcionários. Então, se ele colocasse assim, verde amarelado, as pessoas tinham que saber que na hora de usar a tabela de cores, os verdes e os amarelados poderiam estar próximos. Do contrário, não. Aí ele usou a ideia da cor e da mistura dos olhos, não pela paleta, mas pela prática real. Ou seja, ele jogava a cor pura já na parede, para que ele... Na parede não, perdão, na tela. Acho que eu ando fazendo muito grafite. Na tela, para que ele conseguisse ter o resultado como se tivesse feito ali na paleta. E aí foi criado o pontilhismo, né? Essa técnica que a gente sabe das misturas de cores feitas com pontos que estão próximos, ele transforma as cores no nosso olhar. Deixa eu mudar aqui. Esse é o círculo básico, né? Que é o dos tons. Existem vários tipos de círculos cromáticos, gente, mas esse é o mais básico, tá? E aí a gente vai perceber que aqui, ó, por exemplo, era para ter ficado uma na frente e outra atrás, mas agora já foi. Aqui a gente vai perceber que as tonalidades ainda estão muito puras. Paul Sec, ele fez o seguinte, ele jogava um pouquinho do azul, um pouquinho do amarelo, no mesmo ambiente, por exemplo, nesse vaso que vocês estão vendo aqui, ó.
Ele não foi feito verde, ele foi colocado vários azuis e vários amarelos bem próximos ou sobrepondo, que para os nossos olhos, juntando as duas cores, transforma ele em verde, assim como nas outras tonalidades. Aqui era para ter ficado uma embaixo e outra em cima, eu fiz a caca de não arrumar, mas eu vou ter que arrumar depois. E aí ele começou a fazer isso em todas as telas. Eles usavam as cores mais básicas que tinha, as cores primárias, secundárias e umas complementares ali. E conseguiam fazer terciárias e quaternárias e neutras e tudo mais. Só com as jogadas de cores. Por exemplo, esse casaco aqui dessa senhora, né? Ele foi usado o vermelho, o amarelo e uma certa tonalidade do preto que deu essa sensação de marrom meio burro fugido ali, tá? Então eles não faziam uma mistura de cores aqui e ia fazendo os pontinhos, não. Ele foi fazendo com a cor pura. E aí eles colocaram esses pontos tão próximos para fazer o teste, para saber se os nossos olhos iam, né, ter essa sensação. E aí veio o divisionismo, né, ou o nosso neo-impressionismo, que é o mundo todo são de pontos. Os nossos olhos é de pontos, a formação das cores é com pontos, porque faz aquela aglomeração, e os nossos olhos que faz a formação total para a gente. E tudo isso para recuperar a forma. A ideia deles era trazer de volta a forma definida, sem precisar de contorno. Novamente, a gente vai observar as imagens aqui, ela não tem contorno, simplesmente ele faz uma jogada de colocar um tom mais esbranquiçado em volta da figura, para deixar ela mais tecnicamente visível e dar a sensação de um 3D aí, mas que a gente sabe que não existe, tá? A gente lembrou lá que em 1886 foi a última exposição, essas telas entraram na exposição, e aí fez aquele auê, tá? E aí a mais famosa entre elas é essa daqui, tá? O nome dela é Tarde de Domingo na Ilha da Grande Jatim, ou Jaté, né? De Georges Seurat. E aí ele fez ela em 1884 a 1886. Ele passou esse tempo todo fazendo jogada de cores, com cores puras, simples, para dar essa tonalidade que vocês estão vendo aí. Ela simplesmente usa todas as técnicas do impressionismo. Ela usa imagens de paisagens, de cenas do cotidiano, a sensação de luz, o equilíbrio ao ar livre, tudo isso ela tem. Então ela não deixou de ser impressionista, ela simplesmente aprimorou a técnica que já existia. Essa pintura, ela não foi feita ao ar livre, então isso já mostra que tem uma diferença aí do impressionismo. O impressionismo era sempre realizada muito rapidamente, com pinceladas rápidas ao ar livre. Essa não, ela foi feita o tempo todo dentro do estúdio. E o esboço, deixa eu lembrar quantos são. 16 esboços ele fez só dessa moça com essa primeira aqui do primeiro plano, essa moça com o cachorrinho, que não é um cachorrinho, é um macaco, e o guarda-chuva. Ele fez 16 esboços dela de várias tonalidades para ele conseguir entender qual que era a mais perfeita e se encaixasse ali. Então ele não saía lá fora para ver de onde vinha o sol, ele sabia. Eu já entendi que falta 10 minutos, eu já entendi. E aí ele sabia que essa tonalidade toda tinha que vir de algum lugar. Então ele não ficava lá fora visualizando onde vinha o sol, onde que vinha a intensidade da luz, em cima das árvores, onde que pegava a sombra. Não, era tudo calculado matematicamente, mas dentro da cabecinha dele e dentro de um estúdio. O espaço, a gente percebe que essa obra, o espaço é bem organizado. A gente vê que é tudo bem organizadinho, bem dividido. Os nossos olhos passeiam por ela inteira, todos os ângulos, todos os lados. E faz com que as figuras pareçam mais tridimensionais e não planas. Por quê? Porque ela tem um leve contorno. Deixa eu minimizar isso aqui. Um leve contorno. Olha esse rapaz aqui, ó, em volta, né? Para transformar ele em 3D, mesmo ele sendo bidimensional. E ele conseguia recuperar a forma sem voltar atrás do passado, sem ter que voltar àquelas técnicas antigas. Eles aprimoraram as coisas que já existiam. Tá? Essa mesma obra, se ela fosse em preto e branco, ó, ela já não teria a mesma jogada que tem com as cores que ele jogou ali. Por exemplo, aqui. A grama, ela é toda com pincelada, com pontinhos feito com pincel, tá? Não com canetinha hidrocolor, igual a gente faz agora.
mas ela é toda feita com azul e amarelo. Ela não tem verde, tá? No vestido dessa primeira moça aqui do primeiro plano, ela é toda o azul, o branco e o preto. Não tem azul claro, não tem azul escuro. Ele usou, tipo, 1000 pinceladas onde é mais claro, 1000 pinceladas onde é o mais escuro. Mas com tonalidades branco e preto no meio da cor para poder dar o tom claro e o tom escuro que ele precisa. Na água, a mesma coisa. Ele jogou bastante azul, o mesmo tom de azul. O azul do céu lá, o azul mais escuro. E o branco, só que em alguns lugares ele colocou mais branco, outros ele colocou mais azul com preto. Tá? Então, não existe verde nessa obra aí. Ela foi feita simplesmente com pinceladas verdes e amarelo, azul e amarelo, que resultou nesse daí. Aqui, com a ausência das colorações. E aí nós vamos chegar a esse artista, né, o Silac, ou Psipar, ele gostava muito dos trabalhos simplórios. E aí, Seurat, né, ou Serrat, ele tinha uma paixão muito estranha pela obra do Egito, pelas obras do Egito, pela estrutura, pela construção arquitetônica e pelos objetos ali do Egito. O que ele fazia? Ele observava o contorno do corpo, né, a posição do corpo, a simetria e tudo mais. E ele acabou fazendo uma obra inspirada, que se chama Parada de Circo, né, essa aqui, inspirada justamente nesse tema do Egito. Tá? Você pode ver a posição do corpo e aí as colorações. Gente, quando ele fez essa tela, as pessoas criticaram muito, porque eles não conseguiam enxergar o rosto do personagem, o que ele estava fazendo. Por quê? Esse tipo de trabalho ele é feito para ser observado de uma certa distância. Ele não é para você chegar lá em cima e enfiar a carona, né? Você tem que estar mais distante dele para você conseguir observar. E ele conseguiu recuperar a forma por trás disso, justamente fazendo o oposto do que as pessoas esperavam. Por quê? O personagem principal ali na parada do circo, né, bem no centro, ele tem uma tonalidade mais, como que eu posso dizer, fechada. Ele é todo negro, vamos dizer assim, e em volta um tom claro. Normalmente a gente coloca o tom mais pesado ao fundo e as tonalidades com luz e sombra para frente. Essa ele fez ao contrário, tá? E essa paixão dele pela geometrização, que foi sobre a arte egípcia, rendeu para ele um prêmio e rendeu para ele a habilidade e facilidade dele conseguir registrar coisas que as outras pessoas não conseguiam, que é a geometrização do corpo, a composição completa, né? E o impressionismo, ele tem um delineado bem estático, né? Pares estáticos. Porque ele é mais calmo, ele é uma composição forte, ele também tem temas simples, ele recuperou a estrutura toda que estava perdida, né, que estava toda se desvencilhando, se desmontando ali. Ele começou a juntar tudo de novo, falar, não, vamos organizar porque não tá legal, não tá bom. E esses artistas, gente, são um dos mais famosos, são os mais famosos, né? São os mais famosos que tem. Por quê? Porque são eles os que... Deixa eu parar de... São eles que estão fazendo o tema se dissolver mais. Por quê? Quando eles decidiram fazer Mas que saco! Quando eles decidiram fazer a construção da cor, do círculo cromático, lógico, normalmente as pessoas criticam tudo que é diferente. Eles foram criticados porque da onde já se viu que eles iriam conseguir provar que o problema estava nos nossos olhos e não no resultado final. E aí o que aconteceu? Veio os estudos científicos relacionados ao daltonismo, veio tudo mais. E depois muitos artistas conseguiram escrever livros e pesquisas científicas explicando que os nossos olhos têm o poder de atração por pontos, tá? Tudo que é cheio de pontos, os nossos olhos têm o poder de atração, e que os nossos olhos traem a nossa mente, porque como é uma mensagem muito rápida, que faz aquela leitura muito rápida, ele não consegue desvencilhar a ideia de que é uma cor, que é outra, ele junta tudo e joga de volta. Então é daí que surge a ideia da mistura de cores no pontilhismo. Tá? Quando a gente fala para vocês assim, gente,
faz mais pontinhos, faz mais cheio, faz mais fechado. É justamente essa jogada. Só que a gente faz num sentido assim. A gente já usa o azul, a gente já usa o verde, a gente já usa o amarelo, a gente usa o vermelho. A gente não faz a mistura ali na hora, a gente leva a cor pronta, que é o que facilita a nossa vida para esse tipo de trabalho. Beleza? Deixa eu anotar os alunos que entraram depois, para mim não esquecer. Pois é, gente, tá todo mundo convidado. Hoje tem gente de aniversário. Que hora que vai ser a festa? Não tô sabendo nem que tem festa. Ups, acabei de contar, droga. Vou falar para Marielle, Marielle, traz bolo para a professora, que eu preciso comer um bolo docinho. Eu vou ficar passando lá na frente da sua avó, da sua casa. Vai e vem, vai e vem. Se eu ver alguém chegando, eu vou chegar junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É rato, pelo amor de Deus. Tá faltando um. Arthur já foi, Flávia já foi, José Guilherme já foi, Cauê já foi, Rodrigo. Então, gente, tá todo mundo convidado hoje lá na casa do Pablo, tá? Vai ter festa. Se ele não convidar nós, vai chover, vai estragar a festa dele. A gente tem 2 minutinhos, eu não vou colocar o restante, principalmente da parte da escultura nem nada. Vocês viram que do impressionismo eu não falei sobre escultura e nem arquitetura, porque foi um período que focou só na pintura mesmo, tá? A escultura e a arquitetura, ela deram uma descansada, tá? Eu vou mandar para vocês agora, na hora que acabar aqui, a avaliação, o resultado da avaliação. Quem entrou depois, a gente só teve uma nota abaixo da média, o restante foi tudo de boa na lagoa. Teve até uns 9, que eu quase caí da cadeira que eu vi. Falei, Jesus amado. Por isso que choveu ontem. Eu não sei se todo mundo pegou chuva na cidade, mas por isso que choveu ontem. Pô, tava um solzão, saí lá fora pra pegar um tênis, pá, chuva, do nada, do nada. Eu vou ali tomar uma chuva e já volto. Eu tava lá na escola, eu saí lá fora também, aquela chuvarada. Daí eu cheguei em casa, meu marido tinha colocado o colchão do neném deitar na sala, lá fora para tomar um sol. E aí imagina como é que ele tá hoje, né? Eu vou jogar fora, falei, não vou querer esse troço dentro de casa mais não. Ensopou, não sobrou nada, nada. Falei, ai, só Deus. Gente, então é isso. A gente se vê semana que vem. Semana que vem a gente vai pegar firme mais 2 períodos artísticos bem longos. E aí a gente vai começar a contemporaneidade na arte. As coisas mais, assim, práticas, mais resumidona. Né? Não tem tanto teor científico e tudo mais, igual os outros passados. Beleza? Tudo certo? Tudo certo. Então tá. Então, ó, espero Fechou. vocês no final da tarde na casa do Beleza. E se eu ver foto de gente comendo docinho, vai rolar treta. Né, Bruno? Hoje é aniversário do Pablo. Eu falei, se ele não convidar nós pra festa, vai chover. Não, isso é essa coisa toda aí. Vai ter um moral se eles não virem falar comigo, eu vou ligar pra eles. Ah, mas o Rodrigo sempre parece. Aí, falando mal de vocês. O Pablo também sempre parece. O José Guilherme. José Guilherme nem fala, ele é mudo. Eu já ouvi não ouvi a voz da Flávia e não ouvi a voz do... Vai, Nessa, vai. Segue o líder!